Ipatinga se tornou um novo lar para muitos venezuelanos que buscam refúgio e novas oportunidades diante da complexa crise humanitária e política em seu país de origem. A presença dessa comunidade aqui na cidade se manifesta de diversas formas, desde a busca por integração social e econômica até a manutenção de suas raízes culturais por meio do projeto Raízes Venezuelanas. Recentemente, a comunidade venezuelana aqui em Ipatinga ganhou destaque ao se reunir para celebrar um momento de esperança e renovação política, comemorando a prisão de Nicolás Maduro. Para contar a história dela e falar sobre essas questões, eu converso a partir de agora com Gênesis Salazar. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou começar pelo básico, né? Vou começar pelo início, né? Conta um pouco da sua jornada. Como é que você saiu da Venezuela e veio parar em Ipatinga? Então, a história de como é que eu vim parar em Ipatinga já começa lá em 2000 e pouco. Porque o esposo da minha mãe, ele trabalhava em uma empresa que fazia importações da China e ele foi enviado para a China. Eu acho que foi em 2005, por aí. Aí, nessa viagem, na volta para a Venezuela, ele conhece uma brasileira no aeroporto. Tava desesperado, tinha perdido o avião dela. Aí ele ajudou, a brasileira ficou muito agradecida e falou assim: olha, vai lá pro Brasil com a sua família, conhecer o Brasil, te convido, fica na minha casa. Aí ficou por isso, eles manteram contato pelas redes sociais e em 2011 ele chama a gente para conversar, minha mãe e minha irmã, e ele fala com a gente: olha, a Venezuela, pelo que eu tô vendo aqui, a situação econômica já estava difícil, não do que chegou depois, mas estava já bem complicada, a gente começava a ver o preço das coisas disparado nos supermercados, falta muita energia, água, e estava difícil, mas ainda dava para viver, mas estava começando a ficar complicado. Aí ele falou: daqui para frente, eu não tô vendo futuro no país, então eu vou embora pro Brasil e vou levar a sua mãe. Aí eu falei assim: mentira, não vai embora pra lugar nenhum. História, né? Conta aí, conta outra. Ele foi embora realmente, passou exatamente um ano e ele trouxe a minha mãe. Aí essa brasileira que ele conheceu era de Fabriciana. Ah, viu, Fabriciano? Fabriciano é o melhor lugar do mundo. Aí chegou, ele ficou um ano, trabalhou com essa brasileira e juntou dinheiro para trazer minha mãe. Aí minha mãe veio, eles ficaram, eu acho que foi quase 5 anos trabalhando aqui. Aí nesses 5 anos... Você na Venezuela eu e a sua minha mãe irmã aqui. na Venezuela, só tava ele e a minha mãe aqui. Aí que eu passei os piores e, de certa forma, tipo assim, os anos que me tornaram quem eu sou hoje. Mas os piores anos que eu vivi. Porque eu fui obrigada a abrir mão da minha infância / adolescência, porque eu tinha 12 anos quando a minha mãe veio embora. E simplesmente eu atravessei o que eu não desejo para ninguém, que foi a fome, a miséria e a falta do básico para você viver. O mínimo de dignidade a gente perdeu. Tudo por conta dessa ditadura. Exemplo disso. Exemplo, ficar 2013, chegou 2013, a água simplesmente parou de chegar nas torneiras. Nunca mais voltou. A gente tinha que andar pelo menos, o lugar mais perto para pegar água era uns 4 quilômetros da minha casa. Que isso? Então era desde a mais velha até a mais pequenininha da casa carregando água para poder beber, para poder tomar banho. Pro básico. Pro básico. Como é que você vive sem água, gente? Não tem como. Energia começou primeiro 6 horas sem energia durante o dia, depois passaram para 12. Aí às vezes era um dia inteiro sem energia, passava semanas. A gente contou a história aqui da Andréia, que era auxiliar administrativo, trabalhava com confeitaria e que chegou a passar uma semana sem energia. Eu já passei também. Uma semana. Já passei. Gente. Já passei. As pessoas não acreditam quando eu digo que o que vocês veem nas notícias, tudo que sai das notícias de lá, não consegue expressar o que é a realidade. É a ponta do iceberg. Exatamente. Aí, passei tudo isso, depois eu te dou mais detalhes, mas finalizados esses 4 para 5 anos, minha mãe volta, ela volta em 2017, e aí ela fala assim: nós vamos pro Brasil. E aí eu tive uma crise de pânico, porque eu falei: gente, peraí, você tava 4 anos por fora, você voltou agora, e eu vou para um país que eu não sei falar a língua,
que eu não conheço ninguém, eu não faço ideia de como é que é. E aí ela, não, vocês vão ficar bem, calma, não tem jeito de vocês ficar aqui não. E mesmo com a situação que você estava passando, com a dificuldade que você estava passando, você não queria sair? Eu não queria sair não porque eu gostava de estar lá passando isso, era porque eu tinha pânico do que ia vir, que eu não tinha ideia. Lá, pelo menos, eu tinha tias, avós e tudo mais. Você tinha uma rede de apoio, uma família, Isso. sua família estava lá. Exatamente, eu tinha família e é um medo, porque não é a mesma coisa você sair do seu país porque você se planejou, porque você, eu quero ir fazer um estudo por fora, eu quero conhecer outro país, do que você ser obrigado a sair. Entendeu? Você saiu, sua família saiu de lá basicamente por necessidade, para sobreviver. Exatamente, para sobreviver. E nós já estamos num ponto que minha família inteira sempre foi da oposição, sempre foi de oposição, né, nesse governo. E a gente estava num ponto que nem os recursos básicos que eles ofereciam para a população, que era uma cesta básica que eles vendiam para a população, porque no supermercado você não achava comida, eles vendiam para você, só tinha o direito de comprar uma pessoa da família, e a gente não estava tendo nem esse direito pelo simples fato de ser abertamente de oposição. Então a gente atravessava várias dificuldades, além das que as pessoas normais já estavam passando, só pelo nosso posicionamento político. Sim. Por tentar expressar a nossa discordância, é uma palavra certa? Discordância, indignação por tudo que estava acontecendo. Então, já estava num ponto que não dava mais, entendeu? Aí minha mãe falou assim, não tem como, não tem a menor chance de vocês ficarem aqui. Vocês não têm futuro nenhum. Aí eu vim pro Brasil e graças a Deus que eu vim pro Brasil. Graças a Deus. Graças a Deus que eu vim pro Brasil. Sou muito grata ao Brasil. Um país que eu tenho relatos de familiares meus que sofreram muita xenofobia em outros países do mundo. Eu tenho família regada pelo mundo todo. Mas isso comigo não aconteceu nunca aqui no Brasil. Eu sou muito grata por isso. Acho que também eu caí num estado maravilhoso, né? Que Minas Gerais não tem. Aqui, Minas Gerais é o melhor lugar do mundo. Não, eu falo, desculpa os outros estados, mas Minas Gerais é o melhor estado do Brasil. Aqui você bate na porta da pessoa e tem café, é capaz da pessoa abrir sua café, porta, entrar e ainda te dá aqui, leva isso aqui. O mineiro é muito bom. Quais foram os seus principais desafios aí desse início e as suas primeiras impressões ao chegar aqui a Ipatinga? Você veio direto pra cá? Não, a gente chegou em Fabriciano, mas não ficamos muito tempo. A gente ficou em Fabriciano, acho que foi só 2 meses. Acho que nem completou 2 meses. Isso é mais ou menos que ano? Isso foi 2018. 2018. Pré-pandemia, antes da pandemia. Antes da pandemia. A gente chegou em janeiro e final de fevereiro a gente mudou pra... Início de março, na verdade, a gente mudou pra cá, pra Ipatinga. A maior dificuldade foi a língua. E se você reparar, ela quase... O portunhol dela não existe, ela tem um português já, são 8 anos, né? 8 anos. Ela já tem um português já sensacional, nota Obrigada. 10. Mas no começo foi muito difícil. Eu tinha... era como se, tipo assim, a pessoa falasse com você e falasse blá, 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 blá. Era isso que eu escutava. Eu não conseguia entender nada, era muito difícil isso. E também ver, tipo assim, pra mim, eu costumo simplificar como eu fiz uma viagem pro futuro. Que a Venezuela estava imersa em tanta miséria e tanta pobreza mesmo, que ela ficou atrapada no passado. A Venezuela não tem as coisas básicas que a gente vê aqui, por exemplo, propagandas que você vê no YouTube, na Venezuela não existe, porque não tem como esse sistema de você ganhar dinheiro com as redes sociais. Lá não existe. iFood não tem, Uber também não, então... esse tipo de coisas que pra gente é insignificante... Que hoje aqui a gente trata como normal? Normal, o básico, lá não existe. Então, pra mim foi um choque. Mas o maior choque que eu tive quando eu entrei no Brasil foi ver um supermercado. E você tá numa região, né, aqui no Vale do Aço, você tropeça em um supermercado e cai em outro. E azul, verde, amarelo, roxo, aquele supermercado não, mas a gente chegou, o primeiro supermercado que eu vi no Brasil foi em Manaus. E eu entrei, eu fiquei chocada. Eu falei assim, não acredito. A gente tirou foto dentro do supermercado com as coisas. Pra você ter uma noção. A gente tirou foto, eu acho que tem no meu Facebook fotos da gente assim com as coisas do supermercado. Um pacote de arroz. Eu e um pacote de arroz. Eu e um pacote de arroz. Tipo isso. As pessoas olhavam pra mim e diziam, meu Deus, quem que são essas pessoas? Eu peguei uma maçã e tipo assim, eu falei, mãe, eu posso pegar? Eu tinha anos que eu não sabia o que era comer uma maçã. Que isso? Porque eu não tinha condições. E quem podia comer a maçã era o governo. Eram os que estavam ali conectados a eles,
Mas a gente, normal, não. A população A mesmo. minha mãe comprou um pente de ovos nesse dia que a gente foi no supermercado e minha irmã perguntou pra ela: mãe, a gente vai vender ovo em casa? Que a gente nunca tinha visto tanto ovo junto pra levar pra casa. Olha o nível que a gente chegou de achar incrível um pente de ovo. E pra gente entender, pra gente do lado de cá entender, você fez um post hoje nas redes sociais que você falou o seguinte: ser comunista num país livre é muito fácil. É muito fácil. O difícil é ser lá. Explica isso pra gente. Então, eu tô muito revoltada com uma onda que eu tô vendo após a prisão do Maduro, de essas pessoas que compartilham dessa ideologia política, que eles na verdade não entendem, porque eles estão num país que ainda tem liberdade de expressão, que você ainda pode ter um posicionamento político. Você pode abrir o seu Instagram, o seu Facebook, pode falar. Exatamente. Você pode. Isso que parece tão bobo, é muito, muito importante para explicar isso. Você pode postar. Quem está na Venezuela, eu quero que vocês tentem procurar pessoas que, se tem alguma manifestação, alguém postando, alguém falando, que está dentro da Venezuela agora. Tem ninguém, a Venezuela está completamente em silêncio. Mas não é porque as pessoas não concordam com o que aconteceu, é porque eles estão numa ditadura comunista, onde não existe liberdade de expressão. E é essa a realidade de uma sociedade que vive nesse sistema. E é isso que as pessoas que se dizem parte dessa ideologia não entendem, porque estão imersas somente nos que leram nos livros. E o que o livro diz é uma utopia, isso não existe na vida real. Que se o livro fosse verdade, a Venezuela não estava afundada na miséria que está agora, não. Eu ouvi uma entrevista de um venezuelano falando: nosso país é rico. Sim, mas a gente não vê um centavo dessa riqueza. Não chega na população. Não chega. Como que isso não acontece? Gente, como é que a Venezuela é o país que tem mais petróleo, de reserva de petróleo do mundo, e a gente não tem gasolina, a gente não tem gás de cozinha? Então me explica como é que os principais derivados que a gente usa na vida cotidiana do petróleo, na Venezuela a gente não tem acesso. Então vem as pessoas que se dizem comunistas ou socialistas me dizerem que eu não tenho direito de ficar feliz porque o Maduro foi preso, falando que os Estados Unidos estão se interessando pelo petróleo. Eu tô nem aí pro petróleo. Eu estou feliz porque eu vivi na minha pele a fome. E quando a fome bate no seu estômago, quando você tem uma criança dentro de casa, que era o meu caso, tinha crianças, minhas primas, dentro de casa de 1 ano e de 5 anos, você não tem como explicar para uma criança dessa idade que não tem comida, ela não entende. Sim. Você não tem como explicar para a criança: olha, não tem como você tomar banho agora porque não tem água. Não tem como você ir para a escola porque na escola você não vai ter também merenda e aqui em casa não tem comida, então fica aí. Com fome. Com fome e chorando. Como é que você explica? Como é que você desenvolve? Não tem como, entendeu? Então, vamos falar então sobre sábado. Sábado, dia 3 de janeiro de 2026, entrou para a história. Eu brinquei aqui no off que eu dormi, o Maduro estava livre, acordei, o Maduro estava preso. Como é que vocês receberam? Como é que a comunidade venezuelana, em Patinga, as pessoas que vocês têm contato, receberam essa notícia? Nossa, isso foi uma alegria unânime, assim. Eu acredito que não é um sonho só meu. Todo venezuelano que viveu na Venezuela Sim. vai compartilhar esse sonho. A gente sempre sonhou em ver esse dia, em viver esse dia. E eu jurava que eu iria morrer sem poder presenciar isso. Você não acreditava que isso poderia acontecer? Não acreditava. Eu achava que isso era impossível, porque foram tantas mortes que esse governo tem já, que levou, conhecidos, não conhecidos, são milhares de pessoas que morreram. E eu falava assim: não, gente, ele tem todo o poder na mão, ele não vai soltar tão fácil. Não é tão simples assim. E de fato, a gente como população não tinha como tirar ele. Era só por meio de uma intervenção mesmo. Porque eleição não adiantava? Não, 2024 teve eleições e foram claramente roubadas. Eles não tiveram como comprovar que eles ganharam. Manifestação da população era rechaçada? Sim. Ninguém conseguia ir pra rua se manifestar? Não, ir pra rede social? Você podia ir pra rua e manifestar, e acontecia muito. Só que você era preso. No melhor do caso, você poderia ir para uma cárcere normal.
no pior dos casos, você ia para centros de tortura, que tem vários na Venezuela. Inclusive, o maior da América do Sul fica na Venezuela, que é o Helicoide. É um centro abertamente dito pelo governo e todo mundo sabe, tem vídeos de lá e tudo mais. É um centro de tortura feito pelo governo. E somente em 2024 foram 1.800 pessoas presas somente por expressar sua opinião política, somente por se posicionar contra o governo. Você ainda tem contato com os seus familiares lá na Venezuela? Ainda tenho. Só que hoje, essas semanas, a gente não está conversando muito sobre o assunto, porque lá está tendo, o governo criou o que chama lá de coletivos. O que são os coletivos? São grupos de delinquentes, que são pessoas literalmente delinquentes, que o governo entregou armas e falou assim, ó, a gente vai te dar armas, tudo que você precisar, mas você tem que defender o que eu pedi. Eu ouvi também, pesquisando sobre isso, repórteres que estão ali na fronteira, na Venezuela, Colômbia, aqui com o Brasil, que tem muita gente armada em Caracas. Sim, mas são... Caracas se tornou uma cidade armada. Mas isso não é de agora, tá? Isso tem anos que o governo entregou armas para essa população, que não é a população do bem, são pessoas delinquentes mesmo, e eles entregaram armas só para poder atacar a própria população. Então, hoje, quem está saindo nas ruas, quem se manifesta, quem posta alguma coisa, é atacada por esses coletivos. Então, ainda a gente está nesse problema, está pior agora por conta do que aconteceu, mas é um caminho que tem que ser percorrido até chegar na liberdade absoluta que a gente ainda está lutando. E para chegar nessa liberdade absoluta, pelo que a gente está vendo, pelo que o Trump está falando, vai ter uma intervenção externa, liderada pelos Estados Unidos, na Venezuela. Isso vai ser bom? Então, eu falo assim, pior do que tá não fica. Mas... Não fala essa frase, não. Não fala essa frase. Não, isso aqui não tem... Um dos maiores erros do Brasil é essa frase, gente, porque deu errado e a gente tá vendo isso. Não, é verdade. Mas aí eu acho que vai ser muito bom, porque a Venezuela precisa reavivar a economia que não existe hoje. A economia foi completamente destruída pelo governo, então não tem nenhuma empresa investindo na Venezuela. Quem está lá dentro da Venezuela é a Rússia, é a China, é a Cuba, é o Irã. Então a gente precisa tirar tudo isso de lá, precisa de novos investimentos na Venezuela para poder oferecer esses benefícios para a população. Então eu acredito que vai ser bom sim. E eles não vão ficar definitivamente, vai ser um governo de transição para poder devolver a democracia para o país. Acredito que vão ser feitas novas eleições para poder eleger um presidente que realmente a população queira. Porque a gente não tem isso. Eu nasci nesse governo. E eu cresci nesse governo, eu nunca vi uma mudança de presidente. A mudança que eu vi de presidente foi quando o Hugo Chávez morreu. E antes de morrer, ele já falou, é o Maduro que vai ficar no meu lugar. Já tinha indicado e... Exatamente, então... perpetuou o sistema. Exatamente, então eu acredito que sim, que vai trazer muitos benefícios. E claro, os Estados Unidos obviamente vai se beneficiar também com isso. Mas é um benefício que vai ser uma via de mão dupla, porque vai beneficiar ambos os países, entendeu? Os Estados Unidos, gente, as pessoas estão muito iludidas, não sei se é a palavra, achando que os Estados Unidos precisam da Venezuela para a economia deles ou para alguma coisa do tipo. Não, eles vão se beneficiar, sim, é um fato. Eles não vão fazer isso e só pela... O capitalismo funciona assim. Exatamente, mas é necessário para a gente poder ter frutos depois, entendeu? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa legal. Fala um pouquinho pra gente sobre o projeto Raízes Venezuelanas. Então, esse projeto é um projeto que está sendo feito pela minha irmã, a Samira. Ela iria vir comigo hoje para explicar um pouco melhor, mas ela teve um imprevisto. É um projeto para a gente incentivar a comunidade que está aqui em Ipatinga a manter a nossa cultura, porque a gente acaba, como eu te falei no início, a gente saiu do nosso país não porque a gente quis. Uhum. A gente foi arrancado da nossa terra, foi obrigado a sair pela necessidade. Então, acaba perdendo um pouco dessa cultura que é tão rica e o intuito é a gente manter.
É a gente criar mesmo uma comunidade aqui e mostrar para o Brasil compartilhar ambas culturas. Porque, por incrível que pareça, a gente não é tão diferente. A gente não é tão diferente. A gente tem a diferença da língua, mas a gente compartilha muitas coisas que são muito parecidas. Então, a gente quer manter essa cultura viva ainda. Manter perto. É uma forma de manter o nosso país, a nossa terra, nossas tradições perto de todo mundo aqui como comunidade. O projeto foi adiado por conta de erros da parte do som, outras coisas, elas estão correndo atrás disso, mas vai sair nova data em breve, a gente vai postar no Instagram e vai comunicar todo mundo. Qual que é o Instagram para o pessoal seguir? Raízes venezolanas, não é venezuelanas, é venezolanas. Venezolanas. Isso, raízes venezolanas. Raízes venezolanas. Olhando para o futuro, quais são as suas expectativas e esperanças para a Venezuela e como a comunidade daqui está acompanhando esses desdobramentos? Então, a gente espera agora, é um caminho que vai ser difícil, porque reconstruir uma economia que levou anos para ser destruída não vai ser fácil, a gente está ciente disso. Eu particularmente acho que vão ser pelo menos uns 10 anos aí, até a Venezuela ressurgir das cinzas onde ela foi deixada, e eu só espero que volte a ter pelo menos o básico que a gente precisa para viver, alimento, energia, restabelecer o agronegócio, que foi o primeiro a ser destruído, que eu não sei se você sabe, mas é um dos principais que é atacado aqui também, né? O agro, ele é amplamente atacado por todos os lados, e lá foi o primeiro a ser destruído. Voltar ao funcionamento do petróleo, por quê? O petróleo a gente não vê, gente. A gente não vê. O venezuelano não vê o petróleo. Não, o venezuelano não tem acesso a esse petróleo que todo mundo fala. Quem tinha acesso a esse petróleo eram os cubanos, os russos, os chineses, eles que tinham o petróleo. A Venezuela também tem muita mineração, também tem muito ouro. A gente também não vê nada desse ouro. Entendeu? Aí eu espero que tudo isso seja devolvido para o país, para a mão dos venezuelanos, que tenham mais investidores mesmo externos. A economia precisa fluir. Então eu espero que tudo isso aconteça e que tenha, por fim, uma democracia funcionando no país. Que realmente a Constituição seja revista, porque teve muitas mudanças na Constituição desde que o Chávez entrou, então isso precisa ser revisto. Eu acredito que deve trabalhar essas novas leis para o país não cair no que caiu. Que hoje em dia na Venezuela um presidente pode se reeleger indeterminadamente. Eu acho que isso está completamente errado. Não dá, né? Não dá. Entendeu? O poder na mão de uma pessoa só por muito tempo não é bom. Então a gente precisa que isso seja mudado, as leis, as formas de governo precisam ser diferentes do que tudo que aconteceu. E a gente principalmente não precisa esquecer de nada do que foi feito até agora, para não repetir. Isso é importante. Pra gente encerrar, você voltaria para Venezuela? Para essa Venezuela aí? Para nova? Com certeza. Com certeza. Eu amo meu país, eu gosto muito tenho muito orgulho de ser de lá, mas eu acho que eu também já fiz uma vida aqui no Brasil, eu amo o Brasil, então não sei te dizer se eu voltaria para viver, talvez minha vida já é aqui agora, mas com certeza, meu sonho era voltar para o meu país. Tenho 8 anos que saí de lá, 8 anos que eu não vejo meu pai, 8 anos que eu não vejo 3 irmãos, inclusive tem um deles que nem me conhece. Que isso? Graças ao governo, porque não tinha como a gente voltar. A gente, quando sai da Venezuela, principalmente se a gente viveu com uma posição de oposição lá dentro, a gente é considerado desertor da pátria. Então você pode voltar, mas você volta correndo um risco. De ser preso, de ser preso e tudo mais. Então, por isso que eu não podia voltar até agora. Então, minha maior ilusão agora é poder voltar lá, pelo menos para visitar minha terra, para visitar a casa onde eu cresci e para ver as mudanças que vão ter. Eu quero participar dessas mudanças. Eu tô nesse meio desde criança. Eu tô vendo essa luta da minha família. Eu participei de muitos protestos, participei de partidos políticos contra o governo, participei de toda essa história. Então, eu quero muito ver os frutos de toda essa luta que a gente fez, porque uma coisa que me irrita muito quando falam mas por que vocês não fizeram nada? E a gente fez muito. Mas o problema é que as pessoas acreditam que
uma ditadura se torna uma ditadura opressora e que violenta os direitos humanos do dia para a noite. E isso não acontece. Isso começa na divisão da própria população, na criação da divisão das minorias, no controle, no aumento da pobreza, porque os governos de esquerda, eles não querem, os que se chamam comunistas, socialistas, eles não querem diminuir a pobreza, pelo contrário, é o pobre que bota neles. E não é porque o pobre é menos inteligente nem nada, é porque eles vão te controlar pela sua necessidade, entendeu? Então, é isso que o governo fez na Venezuela. Ele criou uma miséria absoluta, ele deixou a população na fome mesmo, para poder controlar, que é o que eu te falei. Ele entregava umas cestas básicas, ele não entregava, ele vendia para a população, tinha todo um sistema para você poder comprar. Então, sou uma pessoa da família que tinha direito a comprar, e você era controlado. Se você tinha pessoas que eram chefes de rua, se chamavam, eles ficavam olhando as pessoas na rua, o que eles falavam, se iam nas manifestações da oposição, e esse benefício era cortado, entendeu? Então, a gente atravessou muita coisa. Existiam supermercados, mas todos foram expropriados pelo governo, as empresas privadas foram todas expropriadas para ser parte da propriedade pública, só que isso não funcionava. A economia precisa sim ter empresas privadas para poder funcionar. A economia girar. Exatamente, a economia para girar precisa de tudo isso. É o que a gente tem hoje aqui no Brasil, por isso que o Brasil ainda é um país livre. A gente tem esse movimento. A Venezuela não tinha isso porque o governo tirou. O governo expropriou bancos, o governo expropriou empresas, fazendas de gente humilde, não gente rica. Até os mais pobres eles se expropriavam, só pelo posicionamento político. Então, a partir dali, ele fez o que se chama uma estatização da economia. E isso simplesmente acabou, porque ele colocava pessoas que não estavam capacitadas para trabalhar numa devida empresa, destruía essa empresa e acabava. E pronto, assim encerrava, fechava a porta. Encerrava, fechava, e assim foi com tudo. Por isso que a Venezuela não tem energia que funcione corretamente, não tem serviço de água, não tem nada. Internet, então, nem se fala. Os canais de televisão, rádio, tudo mais, tudo foi controlado do governo, tudo foi fechado. Quem se posicionava, falava alguma coisa, se a gente fizesse isso aqui que nós estamos fazendo lá, pode ter certeza que a Rádio Educadora ia ser fechada. Ou a gente saía daqui preso. Ou a gente saía daqui preso. Nos melhores dos casos, ia ser só fechado e pronto. Então, é isso que as pessoas que se posicionam contra, o que hoje sai pelo Instagram falando, os Estados Unidos só quer roubar seu petróleo. A gente não vê esse petróleo. E a gente tá nem aí pro petróleo. Porque a gente precisa ter qualidade de vida, a gente precisa ter dignidade, a gente precisa ter o mínimo como ser humano. E a gente não tinha o mínimo como ser humano. Entendeu? Foram muitas vidas roubadas por esse governo, foi muito medo que foi instaurado na população. Então, foram anos de sofrimento. Não foi 2, 3 dias que a gente passou por isso, não. Foram anos. E o mundo inteiro fechou os olhos durante esses anos todos pra gente. Então, a gente sim está muito feliz e a gente precisa muito comemorar essa conquista. Porque, por mais que tenha sido um país que entrou lá e roubou o presidente, como eles falam, é o nosso salvador agora. Era o modo como podia ser feito. Exatamente. Não tinha como ser feito de outro porque jeito. A gente tentou de todas as formas que estavam nas nossas mãos. Mas como é que você manda? Como é que você espera que a população consiga lutando sozinha, enquanto o governo está com um exército e com a delinquência também do país armada contra a população? Não tem como. Gente, eu preciso encerrar. Isso não é nem uma entrevista, com a aula. Vocês perceberam, né? Eu preciso encerrar esse papo. Primeiro, eu queria te agradecer por ter topado essa entrevista, ter topado contar a sua história, a mostrar que existe aqui em Ipatinga, aqui no Vale do Aço, existe uma comunidade venezuelana que é atuante. E eu só queria te agradecer. Obrigado. Eu quero te agradecer também pelo convite. Eu gosto muito de contar a história porque acredito que dessa forma as pessoas vão conhecer e vão evitar repetir. Esse testemunho seu é muito forte. Gente, eu conversei com Gênesis Salazar. Ela é venezuelana, mora há 8 anos
em Ipatinga e está fazendo aqui um resgate, contando a história dela e estruturando um grupo aqui para manter a cultura e as raízes da Venezuela aqui no Vale do Aço. Repórter Felipe Machado.